Bem, pessoal, vamos retomar as atividades. Agora à tarde nós temos um painel técnico, onde teremos 3 apresentações. Vamos tentar manter os horários de cada uma das apresentações em 20 minutos, com 20 minutos para perguntas, para encerrarmos o mais próximo do horário especificado como término. Antes de chamar os palestrantes, eu gostaria de informar que foi encontrado um carregador de celular em uma das poltronas. Então, se a pessoa que perdeu estiver aqui, nos procure. Basta informar qual é a marca do celular que ela está conosco. Ok? Bem, dando prosseguimento, vamos chamar Samir Costa, da Casa Civil, para a palestra sobre o Interplan. Vamos chamar também Gabriel Lardosa, que fará uma apresentação sobre o portal GeoINEA. Nosso terceiro palestrante dessa tarde é Luiz Coelho, do IPP, que fará a apresentação Espacialização das informações tabulares como ferramenta de gestão, o caso da planta de valores. Antes de dar início à sua apresentação, Samir, só gostaria de informar que todos os participantes devem guardar os seus crachás para apresentar amanhã e na sequência do seminário, porque a partir de amanhã, quem já está credenciado, basta apresentar para se anotar a presença. Então, vamos dando continuidade à apresentação do Samir Costa. Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre muito prazeroso e gratificante a gente poder tratar de assuntos técnicos numa prefeitura que já milita há muito tempo na construção de quadros técnicos de referência no cenário nacional. E às vezes a gente troca pouco, tem poucos espaços para fazer a interação dos nossos trabalhos, das nossas produções. Gostaria também de agradecer em nome da subsecretária Ana Carla, subsecretária de Planejamento e Acompanhamento de Resultados na Casa Civil, em nome também de Daniel Mancebo, coordenador geral do Escritório de Planejamento, escritório esse do qual faço parte como coordenador de macroplanejamento. Hoje a gente vai tratar do projeto Interplan. É um projeto que está começando, o projeto está em desenvolvimento e ele tem alguns objetivos interessantes do ponto de vista técnico e de quem milita no campo do planejamento na esfera pública. Eu gostei muito da fala do Ricardo mais cedo, porque quando se trata de comunidades de interação, quando se trata de criação de redes técnicas nos modelos colaborativos de redes sociais, acho que a gente está falando de um viés importante do que chamamos de Interplan. Como a gente consome planejamento até agora? Como a gente produz, analisa e consulta planejamento até o atual momento? Em geral, buscas no Google, conhecimentos com alguns amigos nas secretarias que conduziram determinados planejamentos, textos e mais textos com
a íntegra do que foi planejado, arquivos PDFs, análise caso a caso, alguém te mandou por e-mail um plano da secretaria feito para uma política específica na secretaria A ou B. Normalmente, o planejamento ele tem um caráter muito dinâmico durante a sua produção, mas ele, em geral, salvo alguns poucos exemplos, nós temos um caráter muito estático, para o acompanhamento e para a condução do que foi planejado. Recorrer à letra fria, em geral, é o caminho que todos nós seguimos na hora de acompanharmos o que foi planejado, o que está posto num documento de planejamento. A realidade é essa: difícil leitura e interpretação, redundância de dispositivos, baixa percepção de sinergia entre planos, cada um trata do seu, cada um trata da sua política. Em geral, com um olhar atento de quem consegue ter o fôlego de ler muitos planos, consegue perceber incongruências inter e intraplanos, dispositivos incongruentes, às vezes dentro do mesmo plano ou entre planos, e uma falta de acompanhamento de execução. A cultura do acompanhamento do que é planejado, ela normalmente, no caso da história recente da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela está muito marcada pelos planos estratégicos, que mantém normalmente uma estrutura robusta, inclusive como parte da nossa subsecretaria, de acompanhamento do que é produzido, do que é acompanhado dentro dos planos estratégicos. Até porque o plano estratégico ele acaba representando um plano de voo de um governo, e normalmente é sobre o plano estratégico que normalmente o gestor, ao final da sua gestão, vai dar conta do que foi implementado, até em função do que foi registrado nos acordos no TSE, enfim, como plano de governo no processo eleitoral. Mas, em geral, a gente tem, salvo alguns exemplos, e aí citarei alguns mais à frente, normalmente a gente tem uma falta de cultura de acompanhamento desses planos de uma maneira mais robusta. O desafio é a integração. O desafio é integrar o planejamento, auxiliar a estruturação e documentação desses planos, que diagnósticos deram base para o que está escrito em determinado plano, como é que a gente acompanha esses estudos técnicos, que normalmente são implícitos dentro de um planejamento, eles estão normalmente escondidos em HDs dos técnicos que auxiliaram na produção, eles não são normalmente de um acesso público como a gente gostaria. Os planos normalmente têm uma estruturação muito diversa, cada secretaria faz normalmente num modelo, muitas vezes tem uma legislação que define um modelo específico, às vezes eles não conversam muito bem. É preciso explicitar os relacionamentos entre planos e projetos. Esses relacionamentos eles existem para aqueles que se debruçam sobre o planejamento, mas eles não existem para o resto da população. Esses relacionamentos não existem para o resto da máquina pública, normalmente. É preciso criar mecanismos de publicação, divulgação, de diagnósticos que embasam os planos, construir painéis de acompanhamento de execução do planejamento. Grandes desafios, O Interplan tem essa grande e nobre pretensão: criar uma rede técnica, um sistema web para construção, documentação, integração e acompanhamento de planos e diagnósticos. A ideia é que nós possamos integrar dentro de uma base computacional completamente colaborativa aos moldes de redes sociais, os planos desenvolvidos na cidade. Todos os seus dispositivos, prazos, metas, projetos que são desenvolvidos na prefeitura, não previstos em determinado plano, porém com alta sinergia ao que foi planejado. Então, todos esses materiais precisam ter algum tipo de inteligência para uma consulta rápida, eficaz e que demonstre para a prefeitura e para a sociedade que o que foi planejado está sendo executado.
Ou, se foi planejado e não está sendo executado, por que isso não está acontecendo? Outro elemento importante é o desenvolvimento do plano de desenvolvimento sustentável, como guarda-chuva de todo esse processo, né? O Interplan é mais um dos produtos que vem a reboque da construção do plano de desenvolvimento sustentável, que tem 2 grandes objetivos. Esse plano que está agora em desenvolvimento, né? Agora, nesse momento, a gente tem um Comitê de Desenvolvimento Sustentável se reunindo periodicamente para a construção desse plano, nessa primeira fase. Temos um cenário até o meio do ano que vem para entregar uma versão completa a partir de uma ampla e robusta participação popular. O Plano de Desenvolvimento Sustentável ele tem 2 grandes objetivos, né? Criar uma visão de cidade para 2050 e criar forte interação do planejamento da cidade com os ODS desenvolvidos pela ONU para 2030. Né? E a cidade, em função disso, criar a sua agenda também para 2030, a partir da sua realidade. E esse projeto Interplan, ele vem sendo desenvolvido com a coordenação da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, através do Escritório de Planejamento, e o IPP vem sendo um parceiro institucional fundamental na construção desse plano, a partir do CIURB e do seu corpo técnico. A Aroeira está aqui presente como um super parceiro, Carlinhos, como super parceiros nesse processo. Tá? Vamos entender um pouquinho como funciona a lógica do sistema. Né? Temos 2 planos individuais, políticas diferentes. O plano A é articulado em princípios, diretrizes, objetivos, ações e projetos. Ali nós temos as linhas definindo as conexões da diretriz A1 com o princípio A, com o objetivo A1 e suas relações, cada um com relação de dependência, os demais. O mesmo acontece no plano B. Isso, em geral, quem desenvolve cada plano consegue visualizar, né? Para os responsáveis, para os técnicos que estão diretamente relacionados aos planos, normalmente eles conseguem visualizar essas conexões. O desafio é esse. O desafio é você entender que os planos não são isolados. O desafio é você entender que planos de políticas diferentes podem e devem ter enormes sinergias entre si. E quanto mais tiverem, mais força manterão para o seu funcionamento. Imaginem, por exemplo, o projeto B, B1, que está no plano B. Normalmente ele tem forte sinergia na sua estrutura interna do próprio plano B, mas ele também tem grandes conexões com o plano A, que trata de uma outra política. Isso acaba fortalecendo institucionalmente o desenvolvimento do projeto B1 em relação a essa grande sinergia. A interface de entrada de dados envolve upload de planos, upload de diagnósticos, cadastro de dispositivos do plano, independentemente de como cada plano é articulado internamente, cadastro de relacionamentos. Cada secretaria responsável pela condução de determinado plano já é convidada, a partir de agora, a fazer parte dessa rede colaborativa, e assim que o processo estiver apto para começarmos a testar a ferramenta, já estão convidados a priori para cadastrarem seus planos no Interplan. Princípios, diretrizes, objetivos, ações, projetos e metas são os dispositivos do plano, e cada um desses elementos teria sua área de abrangência, sua política, palavras-chave, responsáveis, categoria, status e prazos, caso os tenha. Você não precisa obrigatoriamente ter todos os elementos. A ferramenta é livre para que cada plano, com a sua especificidade, seja apto a ser incorporado pelo sistema. Né? Existem planos que são planos basicamente de diretrizes, por exemplo. Não chegam a se desdobrar em objetivos, ações, projetos e metas articulados.
Bom, a interface de consulta e geração de relatório, a partir do momento que os planos adentram ao sistema com suas categorias claramente definidas, você passa a ter um sistema de procura por plano, por princípio, por diretriz, por objetivo, por projeto, por política, por responsável, análises geográficas quando os dispositivos do plano definirem claramente as áreas de abrangência de cada elemento, palavras-chave, por interação. Quero saber quais planos interagem, por exemplo, com o plano diretor, quais planos interagem, por exemplo, com o plano de saúde. Uma segunda interface de acompanhamento de planos, com dashboards, com análises geográficas, com acompanhamento de implementação, prazos, vencimento de prazos, responsáveis, análise da política, interface de comunicação pública, levando à população a possibilidade de uma leitura clara do planejamento. Agora um cidadão pode verificar se o seu bairro, por exemplo, é atendido por algum dispositivo específico no planejamento da cidade, se sua região administrativa, ou se alguma temática específica abrange sua área de atuação, sua área de trabalho, enfim. Com opinamentos, sugestões, likes, unlikes, consultas públicas. E esse é o grande desafio que a gente vem conduzindo nesse momento, né? Gostaria de pontuar aqui alguns elementos importantes sobre esse projeto. Desde que entrei na Prefeitura, na Secretaria de Urbanismo, em 2008, o tema de planejamento ele foi muito forte. Acho que para muitos aqui, que conheço agora rapidamente olhando, o tema de planejamento foi muito forte no nosso dia a dia por lá. Acho que Mônica está aqui presente, Kelly, Júlia e outros tantos. E sempre foi um desafio muito grande a gente ter uma leitura geral, né, do todo, uma leitura de como, em qual direção a cidade de fato estaria caminhando com o planejamento. E eu acho que o Interplane pode ser uma ferramenta interessante para a gente ter essa visão. Ele pode ser uma ferramenta muito, muito importante para a gente conseguir entender para qual direção as diversas políticas têm caminhado. Até para a gente verificar se é essa mesmo, né? Se é a direção correta, se estamos no momento certo de ir na direção A ou na direção B. Então, eu sou um entusiasta desse projeto, convido a vocês a participarem com a gente já desde o início, já desde o momento de concepção desse projeto. Qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de observação, de avanço que a gente possa estruturar na ferramenta já é bem-vinda, né? E aguardo as comunicações, as colaborações, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse projeto que é tão interessante para nós que trabalhamos com planejamento e para a estrutura da Prefeitura como um todo. Muito obrigado. Convido o Gabriel Lardosa para fazer sua palestra no portal GeoINEA. Bom, gente, boa tarde a todos. A gente agradecer primeiramente o convite aí para participar, né, do seminário. Antes de mais nada, eu queria só introduzir um conhecimento que eu acredito que todos devam saber. O INEA, ele é a junção de 3 órgãos: FEEMA, CERLA e EF. E eu estou lá vai fazer 8 anos agora, e
eu continuo com o raciocínio de todo mundo que falou aqui a respeito da questão de dado, de informação, de estruturação. A gente precisa ter essa cultura, e é o que a gente, a coordenadoria nossa no INEA está tentando fazer, botar essa cultura na cabeça das pessoas que a gente precisa estruturar a informação, até porque a informação que não é estruturada não é informação. Isso já foi citado aqui diversas vezes. E aí, no meio do ano passado, claro que isso já é um pensamento que vem com o tempo, mas no meio do ano passado a gente parou lá no INEA e pensou o seguinte: a gente está trabalhando com dado, logo o INEA, que é um órgão que tem assim, um vasto acervo de dados, tudo que é tipo que possa imaginar, biodiversidade, áreas protegidas, recurso hídrico, monitoramento e uso do solo, como a gente tem o projeto do Olho no Verde, que trata do desmatamento, a gente tem noção dessas áreas. Então, a gente pensou, como é que a gente pode atender o usuário e trabalhar com a informação sistematizada? A gente quis juntar o útil ao agradável. Como a gente já tinha a licença do ArcGIS, a gente não tem o server lá, mas tem a licença do ArcGIS, o que a gente pensou em fazer? Vamos criar um portal para atender o usuário. Só que, para que eu atenda o usuário, eu preciso ter essa informação, ter um mínimo de qualidade nessa informação. A qualidade, ela tem, aí entra correção topológica, preenchimento de atributos, acurácia posicional, temática, todo aquele, todas as variáveis da cartografia, tá, gente? E aí, o que motivou, o porquê que a gente resolveu criar de fato? Uma grande demanda interna e externa pela utilização dos dados, seja de alunos de universidades, seja de profissionais, pesquisadores, todos os atores envolvidos com o meio ambiente, tá? A questão da atender às legislações vigentes. A gente tem ISOs que tratam de qualidade de dado, ISO que trata de metadado, como é que o metadado tem que estar preenchido, como é que ele tem que estar estruturado. Ter a geoinformação sistematizada e integrada. Quando a gente trabalha, dentro do INEA, acredito que todos nós tenhamos essa percepção, a estruturação do dado, ela começa desde a modelagem conceitual, passa pela modelagem lógica e finaliza com a modelagem física, para que possa ser inserido em algum banco de dados ou algum portal para disponibilização da informação. A gente visita os setores, vê o que eles têm de demanda, qual é a informação que é produzida naquele setor. Beleza, então, uma vez tendo esse entendimento, o que a gente precisa fazer? Aquela perguntinha que eu acho que é a pergunta-chave de todo esse processo. Aquela informação é passível de espacialização? Ou seja, eu tenho um ponto de uma outorga, ela tem uma coordenada x e y que eu possa colocar dentro de um banco de dados, ou que eu possa criar um banco de dados a respeito? Eu costumo dizer que talvez seja uma das perguntas mais importantes todo esse processo, dessa modelagem que a gente tem de estruturação de dados. Dar publicidade às informações, a gente tem a questão da lei da transparência, que abrange principalmente os órgãos públicos, e garantir o acesso, que eu acho que é uma consequência da lei da transparência. A gente tem que garantir o acesso, tem que dar acessibilidade, mas garantir que a pessoa acesse uma informação que tenha qualidade. Isso é importante também. E aí, qual foi o objetivo principal da criação do portal? Fornecer e disseminar a informação produzida no INEA aos usuários do Sistema de Informação Geográfica. Aqui a gente não pode deixar de falar da CONCAR, da Comissão Nacional de Cartografia, que talvez tenha sido o pontapé inicial para a gente estar aqui, nesse momento, nesse tipo de discussão. Eu não vou me alongar muito aqui, que é a questão de legislação. E temos a INDE. O INEA buscou uma solução com baixo custo, ou com o menor custo possível, para que a gente pudesse fazer o armazenamento da informação. A própria INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a gente fez um termo de adesão com eles, no qual a gente tem a informação, faz o tratamento do dado e envia para eles. Eles fazem o upload no banco e aí a gente consome essa informação através de geosserviços e aí disponibiliza no portal. Tá? Eu também não vou ficar me alongando aqui. A questão da lei da transparência, que eu falei agora há pouco, a gente tem destaquei alguns pontos ali, que é a observância da publicidade como preceito geral, divulgação de informações de interesse público, utilização de meios de comunicação viabilizados e fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, desenvolvimento do controle social da administração pública. O que acontece?
A gente precisa, esses 4 pontos aqui que eu destaquei, padronizar, armazenar, compartilhar e atender legislação. São os 4 pilares que fizeram com que a gente pensasse em todo essa questão de disponibilização, qualidade de informação, acesso do usuário à informação, que a nossa preocupação principal é o usuário conseguir acessar uma informação de qualidade. O que acontece? Quando é dado a carga no banco, né, a gente faz a modelagem conceitual, física, lógica, prepara todo o dado, vê preenchimento de atributo. A gente está trabalhando no INEA agora com uma norma de padrão de dados espaciais, ou seja, toda a instituição, dentro da instituição, os setores que produzirem informação, eles têm que seguir uma norma padrão de dados, com nomenclatura, enfim, correção topológica. E aí, quando a gente quando envia a INDE dá carga no banco, a informação já fica visível no visualizador da INDE. E aí, depois disso, a gente configura simbologia e traz para a nossa interface. A gente pode perceber também que outros órgãos já aderiram à INDE, ICMBio, Anatel, tem até estados que já aderiram à INDE também. O que é o portal? O portal ele é um canal eletrônico que ele é visível através de uma interface web. Acredito que, não sei se todo mundo já conhece o ArcGIS Online, ele oferece inúmeros aplicativos para que a gente possa desenvolver interfaces para qualquer tipo de acesso ao dado. O que buscou, né, a criação do portal? Padronização da informação, centralização na divulgação dos dados, transparência, compartilhamento, celeridade, ou seja, o usuário que é um dado do INEA, ele não precisa mandar um e-mail ou ligar para algum setor para pegar um e-mail, para solicitar, para ter uma resposta. Ele consegue diretamente lá baixar o dado de interesse. Qualidade na informação e identidade institucional. A gente também está trabalhando em cima de uma resolução para institucionalizar o portal dentro do INEA, para a gente dar mais um passo na questão de implementar a cultura de sistematização de dados. O acesso é feito de forma simples, né? A gente colocou o endereço com o mesmo começo do site do INEA, só a diferença no final tem /portal GeoINEA. Aqui a gente pode observar a tela inicial dele. A gente também teve o cuidado de desenvolver uma interface simples de manuseio, de navegabilidade, para facilitar até mesmo o usuário que é leigo. É claro que tem que ter um mínimo de noção de visualizador de camadas, desativar, habilitar uma camada, fazer um download, saber o que é um metadado, mas que mesmo uma pessoa que não tem o conhecimento consegue. Nós dividimos ele nos grandes temas da instituição, né? Biodiversidade e áreas protegidas, recursos hídricos, monitoramento e uso do solo, bases cartográficas e projetos estratégicos. Ele é bastante interativo, tem abas que possuem o Map Journal, que você pode fazer, ali está marcado em vermelho, você pode navegar através daquelas seções. Temos seções que têm vídeos ao invés de uma imagem, tem como as áreas de proteção permanente de topo de morro no estado do Rio. Temos mapas interativos também. E toda a grande aba do tema ela é dividida em 3 subabas. A apresentação daquele conteúdo, então a área de biodiversidade e áreas protegidas. Você vai ter a descrição na primeira subaba, no visualizador de camadas, todas as camadas referentes àquele tema, e a terceira camada, que eu acho que também é talvez a mais importante, que é o quê? Metadados e download. Ali você vai ter a relação de todas as camadas do tema, podendo efetuar o download em diversos formatos, KML, KMZ, JPEG, TIFF, isso tudo também graças à INDE, que a gente consegue disponibilizar para download. Aqui é só mais uma imagem para vocês verem que eu relatei agora há pouco, que é a aba de metadados, o download, que é onde você tem toda a relação. A descrição, quando você clica em alguma camada, algum tema, você tem a descrição dela, e ali embaixo você tem download em Shapefile em KML direto, para facilitar o usuário, downloads em outros formatos, ou acessar o metadados, que está no catálogo de metadados da INDE, também no padrão da INDE, conforme eles solicitam. Aqui é só uma visão, uma imagem da página de metadados, onde a gente pode ver que está tudo preenchido, informação de sistema de referência, qual foi o tipo de correção topológica que passou, que é não ter interseção e não ter buracos nesse caso. E aqui é um balanço atual do portal. Ele foi lançado em abril desse ano. A gente já conta com um total de 323 camadas, 32 de biodiversidade, né, as respectivas por cada grande tema, e o total de acessos desde o lançamento são 7.645 acessos. Isso dá uma média de 1.500 acessos por mês.
E as vantagens desse portal: acessibilidade das informações, transparência das informações, portal próprio, como eu falei anteriormente, baixo custo para a instituição, que a gente sabe que a situação financeira não está ajudando, mas a gente se vira. Tratamento dos dados é feito pela COGET, a nossa coordenadoria, que a nossa equipe ela é bem grande, pessoal, tem 4 pessoas, tá? 2 analistas e 2 estagiários. Hoje até a Laís e o Tadeu estão ali, vieram acompanhar também. Atualização é dinâmica. A gente pode... Claro que existem dados estáticos, como unidade de conservação, dado estático. Raramente você tem a criação de uma nova unidade. Mas você tem, por exemplo, monitoramento de praias, é um dado dinâmico. Todo dia tem praia que é monitorada, tem outras praias que não são todos os dias. E potencial enorme de expansão do conteúdo. Ou seja, nós estamos com uma ideia agora de avançar para a modelagem da parte do licenciamento. Então, assim, a gente pode expandir bastante, não importa o tema. Inclusive, a gente pede até que quem tenha dado, queira fornecer informação, queira ajudar a alimentar, é só entrar em contato, ok, gente? Para a gente poder manter essa cultura de integração. E é isso. Obrigado, gente. Antes de chamar o próximo palestrante, só informar, né? Dentro desse processo do CIURB, a gente vem acumulando órgãos externos à Prefeitura, e o INEA é um deles, que tem representação no CIURB, e cada dia começa a se integrar mais e disponibilizar informações, e também consumir informações quando o tema do INEA for o município do Rio. Para a próxima palestra, Luiz Coelho, do IPP. Boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram. Meu nome é Luiz Coelho, eu sou engenheiro cartógrafo, atualmente eu sou cedido ao IPP, e eu estava fazendo uma conta básica ali, enquanto estava escutando ele falar de Concar, dessas coisas todas. Eu já estou há 21 anos, desde o início que eu comecei a estudar engenharia cartográfica, então eu estou meio velhinho já nessa área. Mas, para muitas das pessoas que estão aqui, muito da tecnologia ou da geotecnologia, ou seja lá como seja referido, é uma coisa um tanto quanto recente. E, embora durante muito tempo nós que trabalhamos com geotecnologia tenhamos insistido para que a administração pública se envolvesse de forma mais profunda, utilizasse a componente geoespacial como elemento de integração, esse é um processo relativamente recente na administração pública do Brasil. Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela se baseia em um estudo de caso, um exemplo que nós trabalhamos corriqueiramente, mas ela tem um intuito um pouco mais aprofundado, que é a gente lidar com o passivo de informações. Por exemplo, o CIURB começou em 2014 oficialmente, é o que me consta. E alguns órgãos e secretarias e entidades da administração municipal ainda demoraram um pouquinho para se integrar. Alguns ainda estão demorando um pouquinho também. Então, a gente tem um passivo de informações que foram geradas. E o que a gente faz com isso? Como é que a gente consegue geoespacializar? E por quê? Historicamente, e aí eu falo de qualquer administração pública, mas no caso carioca em particular, a administração se baseia muito em dados textuais e tabulares. Portarias, relatórios, planilhas de Excel, etc. Só vocês veem, o próprio IPP tem um estoque imenso de planilhas e de dados em texto. E esses dados, as informações que são geradas a partir desses dados, que também muitas vezes são textuais, geralmente não tem desdobramento nenhum no espaço. Isso em termos de aplicação. Mas muitas vezes eles estão ligados a uma realidade espacial, porque quando você verifica um índice de alfabetização, você verifica por setor censitário ou por bairro, ou quando você vai ver o atendimento de unidades de saúde, você vai ver por uma unidade de saúde específica que está, obviamente, localizada em um ponto no espaço. Então, existe uma componente geográfica faltante.
E a nossa prefeitura, né, em especial, e acho que todas as secretarias aí, entidades também, empresas e autarquias e tudo mais, dispõe de um estoque de documentos em texto em planilhas, contendo algum tipo de referência geográfica, ou seja, na rua tal, a partir do número tal, ou então no bairro tal, mas tudo organizado em texto, meramente descritivo, e sem nenhuma conexão geoespacial ao território da cidade. O grande problema, então, que a gente tem aqui de lidar com esse passivo pré-CIURB é como que a gente vai implementar rotinas para facilmente conectar esses dados e essas informações à componente territorial. Ou seja, como é que de alguma forma mais automatizada eu consigo pegar aquilo ali e conectar no terreno, para que eu tenha todas essas informações ligadas efetivamente aos desdobramentos no território. Quando esses dados textuais e tabulares são ligados à componente geográfica via banco de dados, aí eles podem ser cruzados espacialmente e aí novas informações podem ser obtidas. Ou seja, eu posso cruzar informações de altimetria, de uso do solo, das próprias parcelas, né, que muita gente chama de lotes, etc., na linguagem mais comum, dos logradouros e diversos dados que são representados por pontos, né? E aí quais são os requisitos? Que é o que a gente precisa começar a discutir aqui. Muitas pessoas chegam até nós, eu trabalho com várias secretarias e algumas entidades também como apoio na construção das bases no CIURB, chegam até a gente geralmente com tabelas Excel. Todo mundo na prefeitura ama fazer coisas em tabelas no Excel, sempre tem um monte de tabelas no Excel, abertas para um monte de coisas, planilhas com várias abas e muita informação estruturada. Mas para a gente conseguir carregar isso para a base geográfica, ela precisa ter algum tipo de componente que eu possa fazer esse tipo de interligação. Uma maneira é pelo código de logradouro. E o código de logradouro ele é um texto numérico, ou seja, ele é um número, mas que é representado como texto com 6 algarismos. E ele identifica univocamente, ou seja, de forma única, cada logradouro da cidade. Rua, praça, alguns outros que têm outros nomes, avenida, etc. E ele é a chave primária dessa base de logradouros. Se vocês conseguem representar as tabelas e os textos de vocês ligando a um código de logradouro, então a gente consegue rapidamente transformar essa informação numa informação geográfica. Mas, além disso, existe também o número de porta, que é um texto numérico também, com 5 algarismos, e que ele vai referenciar univocamente, também de forma única, cada lote dentro daquele logradouro. E ele é a chave primária do número de porta. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque isso é um problema muito comum. Todo mundo, e aí vocês devem ter várias informações que nós adoraríamos, seriam fantásticas se estivessem geograficamente referenciadas. Mas sem esse tipo de informação básica fica muito mais difícil. Nos casos extremos, a gente pode tentar a chamada geocodificação. Geocodificação é uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas é geralmente o que acontece quando eu vou buscar no Waze ali um endereço, digito rua tal, 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 número tal. Ele vai dar uma localização aproximada. Só que às vezes as nossas bases, que nunca foram estruturadas e interligadas, dão nomes de ruas que simplesmente não são os nomes oficiais. E aí a geocodificação não existe, não consegue acontecer, né? E qual que é o exemplo que eu venho aqui apresentar para vocês, que é um dos exemplos talvez mais complexos, mas que, como foi bem estruturado, ele conseguiu ser referenciado geograficamente, que é a planta municipal de valores. A Secretaria Municipal de Fazenda, ela estrutura as informações da planta de valores para fins de IPTU, através de várias planilhas. São várias planilhas de Excel, e elas são referenciadas ao código de logradouro, ou seja, aquele trecho fiscal que seria um código de logradouro, um logradouro específico, uma rua, praça, avenida que seja, do lado par ou do lado ímpar, entre o número de porta tal e o número de porta tal. E com essa informação a gente consegue construir alguma coisa, porque os códigos estão lá, os números de porta, eles todos estão lá. Então, esses dados aí que aparecem em vermelho são os dados importantes que a gente pode utilizar para pegar essa tabela e transformá-la num banco de dados geográfico. Tá?
E aqui eu não vou me alongar muito, porque isso daí é só mostrando um pouquinho do script em Python que foi desenvolvido. O ArcGIS, ele permite que você insira um script em Python dentro dele, ou VB antigamente, mas hoje em dia se usa mais Python para isso, que busca recursivamente naquela tabela grande, na planilha que foi fornecida pela SMF, para cada número de porta, ou então para cada trecho ali de logrador, ele vai buscar aquela informação, vai descobrir quais são os valores, V0, VAP, etc., todos os valores possíveis, e constrói para aquele objeto geográfico uma tabela auxiliar. Esse é um caso dos mais complexos. Por quê? Porque ele citava lado par, lado ímpar, o algoritmo tinha que lidar se era do lado par ou do lado ímpar. Ele citava faixas de números que não coincidiam com o trecho da nossa base urbanística. Então, esse é um dos casos mais complexos possíveis. Porém, como a Fazenda estrutura a sua tabela a partir de elementos que são as nossas chamadas chaves estrangeiras, que pode conectar um banco de dados no outro, a gente consegue fazer essa transição. E aí o algoritmo final ele faz isso recursivamente, como eu já expliquei, e aqui é só uma captura de tela simples da base de trechos, listada por cores de acordo com a faixa do V0. Tem o valor V0 e depois os outros todos. Se for apartamento, se for sem construção, se for loja, para cada um tem um valor básico, que é aquele valor que se aplica depois, se não me engano, multiplicado pela metragem. E só a representação básica, numa escala de cores, já mostra o potencial da informação geográfica, porque só de olhar para esse mapa estático em tela, a gente já tem uma noção muito clara de quem paga mais IPTU e quem paga menos IPTU. E dos logradores que não pagam IPTU nenhum, porque não estão na base da SMF. Muitos deles localizados em áreas carentes, etc., que estão na nossa base, foi atribuído algum CL, mas não estão sendo cobrados. E aqui mais um exemplo específico, aqui já no caso de uma aproximação, em que o número de portas aqui, aquele pontinho que fica o lote, que você também pode fazer a consulta. E se tudo der certo, tem um videozinho final que mostra um pouco do aplicativo que foi desenvolvido. E que parece que o vídeo está funcionando. Isso. Porque isso foi colocado no aplicativo web, no CIURB, com visualização restrita, somente para a Fazenda e para quem está desenvolvendo, como um teste. Essa análise não foi feita a partir da base mais recente, que a imagem está concluindo de entregar para a gente, a base de número de porta e a base de logradouros. Ainda vai ser preciso refazer esse processo todo. Mas, ou seja, o que eu quero apresentar aqui para vocês é que vocês querendo e conseguindo estruturar suas bases de uma forma que nós consigamos ligá-las, nós temos condições de consertar todo o passivo de documentação e de informações que a Prefeitura vem gerando ao longo dos tempos e que ainda não está inserido no CIURB. E o mais importante, então, é que vocês possam fazer esse tipo de referência. Vou ver até o final do vídeo, ele mostra aí alguns casos aí que está clicando e na minha tela está muito pequeno, mas eu acredito que na projeção está um pouco melhor, em que mostra nos casos de uma maior aproximação, e aí vem ali estruturado por cores, cada logradouro ali, e vai mostrar os valores básicos para cada um deles. E para acelerar um pouquinho, na parte final, eu prefiro abrir aqui na janela com o vídeo, porque essa daqui não está funcionando.
Aqui sim, vendo o número de porta, inclusive a conexão com a base do próprio IPTU, que mostra claramente que para aquele número de porta eu posso ter as informações básicas, como também posso ter as informações específicas do imóvel. Todas essas bases são interligadas, justamente porque a gente tem a conexão por chaves estrangeiras, uma coisa se comunica com a outra, o lote com o número de porta e o número de porta com a base da fazenda. E com isso nós conseguimos obter todas essas informações, algumas delas de caráter mais privado, compartilhadas especificamente com somente o grupo da SMF, e outras que podem, inclusive, ser de domínio público, como, por exemplo, a própria planta de valores básica. Cada um querer saber, olhando no mapa da sua rua, por que a rua que está 2 quadras mais à frente tem um valor um pouco diferente da sua, e ver o desdobramento espacial daquilo ali. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas e dúvidas e quaisquer outras coisas. E também pode falar comigo depois, tá bom? Eu agradeço. Tchau, tchau. Bom, antes de abrir para as perguntas, só mais um lembrete, né? Que todos tragam seus crachás amanhã, para dar continuidade à participação. Aqueles que não puderam vir hoje serão cadastrados da mesma forma que todos que vieram hoje foram. E vamos abrir para perguntas. Boa tarde, meu nome é Geórgia, eu sou do Arquivo Geral da Cidade. E eu venho acompanhando ao longo do dia todo o trabalho que tem sido feito no sentido de integrar os dados da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E eu não sei a partir de quando vocês têm esses dados de georreferenciamento, estou falando de datas, né? Porque no Arquivo Geral da Cidade a gente tem um acervo de 453 anos. E muito em parte dele tem a história fundiária da cidade. Inclusive, nós temos um acervo chamado Aforamentos, que foi nominado Memória do Mundo pela Unesco e que traz informações se o imóvel é ou não foreiro ao município do Rio de Janeiro, desde o século XVII. E, na verdade, é uma contribuição que eu estou trazendo. E eu gostaria de depois conversar e saber como a gente pode, de repente, conversar e trabalhar com o CIURB para que esses dados eles sejam utilizados tanto pela Prefeitura da cidade, né, porque isso seria interessante, acredito que para a Secretaria de Fazenda, no sentido dos próprios municipais, e também para a população em geral e outros órgãos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Esse é só, a gente tem acervos de licença para obras também, mas no que vocês tangem aqui hoje, durante o dia, eu acredito que esse acervo possa ser de grande valia para a contribuição do CIURB. Obrigada. Eu vou me permitir responder essa indagação. Recentemente, o arquivo iniciou sua participação no CIURB, indicando representante, e a gente vai, em breve, estar fazendo uma reunião com a representação do arquivo para dar continuidade a esse processo. Mas essa contribuição é super bem-vinda. É claro, todo passivo de informação, em especial material arquivado de maneira, mesmo que digital, mas em formato ainda de papel, requer um trabalho a ser produzido. Mas é de grande valia, porque nós já temos no CIURB a base de informações do patrimônio, né, imobiliário da Prefeitura, assim como informações da base do IPTU, e certamente o produto final gerado por esta incorporação é de grande valia, né, não só para a Prefeitura, mas também para os usuários, os cidadãos que querem saber se o seu imóvel é foreiro, se tem, se quando vai adquirir um imóvel, vai ou não pagar laudêmio. Então, assim, é super bem-vindo. A gente, efetivamente, nesse processo, nesse período agora, a gente não conseguiu agendar essa reunião, por conta de todo esse processo que a gente está colocando aqui, e o seminário, inclusive,
mas a gente vai estar com um técnico entrando em contato e agendando essa reunião, ok? Mais alguma pergunta? Tem uma ali. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luiz Fernandes, eu sou da Conlurb. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz. Ô Luiz, dentro dessas colocações que você fez, que cada órgão faz as suas planilhas de forma, enfim, de forma simples, de forma fácil, de forma autoexplicativa, enfim, cada um faz da sua maneira. Qual seria a dificuldade, é uma pergunta, de implantar um sistema de padronização dessas planilhas, até para que esses dados, de uma certa forma, possam ser exportados para ela, facilitando a vida de vocês? Eu acho que, depois do advento do CIURB, agora que nós temos reuniões intersetoriais, que existem reuniões com os órgãos, com as empresas e tudo mais, os dados que têm sido gerados desde então, e aí existem vários níveis de integração de diferentes órgãos. Alguns já estão bem mais à frente nisso. Eles já têm sido gerados de forma estruturada. E eu vou dizer uma coisa, assim, não é que as planilhas anteriores elas fossem mal feitas ou fraquinhas, não. Algumas são, tá? Todo mundo aqui é servidor público, sabe disso. Mas algumas são muito bem estruturadas, com várias fórmulas, etc. E justamente por isso é até difícil conseguir passá-las para a referência geográfica, porque elas já funcionavam tão bem e durante tanto tempo. Tem órgão aí que está trabalhando com coisa em Access há 20 anos. Foi desenvolvida há 20 anos e ainda serve no dia de hoje. Mas eu acho que, assim, aos poucos, quem está se integrando ao CIURB e está se integrando com boa vontade, vai mudando sua forma de fazer as coisas. A minha apresentação visou a outro tipo de abordagem, que é o que a gente faz como passivo, que de agora em diante não tem como a gente não pensar em produzir informação que não seja espacialmente referenciada. Mas o que a gente faz com o que veio antes? E aí tem algumas oportunidades e algumas soluções. Na pior das hipóteses, a gente pode tentar a geocodificação. Se está um endereço escrito ali, Rua Marquês de Abrantes, número 57. A gente tenta por geocodificação. Mas já sabendo que a AP5, por exemplo, é bem possível de não conseguir nem metade dos endereços corretos. Tá? Mas se tiver alguma informação que se possa extrair, relacionar código de logrador ou número de porta, vai ficando mais fácil. Agora, é imperioso, e vocês que estão aqui são disseminadores dessa ideia, que o que está sendo produzido de novo não seja produzido de uma forma que não seja bem estruturada. Por exemplo, o campo código de logradouro ser estruturado já da forma como deve ser, texto com tantos caracteres. O número de porta não ser parte de um endereço completo. Rua dos Araújos, 147A. Não! Um campo, Rua dos Araújos, o outro, número, 147. O outro, complemento, A. Porque aí, com esse tipo de informação, a gente consegue ir tentando migrar isso. Porque, assim, quem está aqui, que já trabalhou mais diretamente com informação geográfica e que está na área e que está passando por essa migração, você vê como ajuda você conseguir cruzar vários dados diferentes de órgãos diferentes que não trabalhavam em conjunto até muito pouco tempo. Então, acho que assim, de agora em diante, vamos tentar mudar. E o que tem do passado de passivo, vamos tentar achar um jeito de conseguir jogar dentro do sistema. E essa foi uma tentativa, de mostrar. Só complementando a informação do Luiz, qual foi o critério quando nós iniciamos o CIURB em 2014? A gente tinha uma demanda da institucionalização de absorver informações de todos os órgãos da Prefeitura e construir esse ambiente. Se nós tivéssemos parado para estabelecer os padrões, e eles seriam diferentes para diversos órgãos, talvez a gente não tivesse iniciado o processo. Então, como o Luiz falou, existem artifícios para tentar recuperar passivo, mas toda iniciativa
que se internaliza no CIURB nasce estruturada, a partir de uma primeira reunião, a partir de uma oficina, em que, conhecendo os dados que são prioridades para um determinado órgão e sabendo o que eles querem obter com aquele dado, a gente sugere e desenvolve uma estruturação daquele dado para que o órgão comece a usar. Então, por isso que a gente não se preocupou tanto em definir padrões, mas sim construir junto com o órgão um novo padrão de informação em função daquele órgão. Porque assim, a Conlurb trabalha de uma forma, a Sete Rio trabalha de outra, os conteúdos são diferentes. Então, a nossa maior preocupação foi trazer os órgãos ao CIURB para que eles façam o processo em conjunto com o IPP. E hoje a nossa realidade diversos órgãos já estão se estruturando internamente, até mesmo sem a nossa participação. Então, a gente teve um ganho muito grande de conteúdo. Inicialmente, a gente incorporou 50 bases. Hoje, eu não consigo nem contar, tem que ficar olhando lá no monitoramento. Então, só por isso que a gente não pré-determinou um padrão. E, principalmente, porque a rotina do CIURB o órgão inicia o processo com o IPP, mas tem autonomia para desenvolver a sua estruturação de dados. Então, por isso que a gente não usou essa questão do padrão. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho que é importante dizer. Não é que o uso das planilhas e o uso do banco de dados comum, do Axis, sei lá o que é utilizado, vai acabar. Não no meu ponto de vista. Algumas coisas você ainda tem mais, tem fórmulas, tem coisas estruturadas ali. O que a gente precisa é algum tipo de chave que consiga conectar isso com a informação geográfica. Então, por exemplo, se o seu objeto de estudo são escolas, que cada escola tem um código unívoco que identifica somente aquela escola, para que a gente pegue a base de pontos que marca as escolas no espaço e, se precisar fazer um relacionamento, já logo pego. Esse ponto aqui, puxei da tabela lá, veio todas essas informações. Mas, às vezes, vocês vão continuar usando as tabelas, porque alguém já desenvolveu um monte de fórmula, que lista, coloca em ordem isso, faz o cálculo da fórmula, isso, aquilo, outro, que dentro do ArcGIS nem sempre dá para fazer. Então, em alguns casos, a gente vai fazendo assim. E desde o início, o CIURB não interfere nos processos operacionais e nos sistemas operacionais dos órgãos. Eles continuam funcionando do jeito que funcionam e a informação que vem desses sistemas é que passa a entrar no CIURB e passa a ser utilizada no processo de gestão. Aroeira está inscrito agora. Alô? Eu queria aproveitar para explorar um pouquinho mais isso que você levantou. Primeiro o seguinte, foi uma opção. Não impor nenhuma regra no início do processo para que a gente não tivesse nenhum tipo de reação. A gente sabe que isso acontece. Então, e a plataforma que a gente utiliza, como eu disse lá na minha fala, ela permite e é feita pensando no compartilhamento como uma plataforma aberta, ou seja, ela faz a integração, né? Você não precisa vestir uma camisa de força para entrar na plataforma. Ela que tem que ser flexível o suficiente para absorver todas as informações do jeito que elas estão. No processo que a gente desenvolveu, algumas coisas foram feitas para facilitar isso. Primeira, a gente hoje pode ter todos os funcionários da prefeitura acessando o CIURB com uma conta individual. A gente não tem mais limite. Se todos quiserem, podem acessar a plataforma do CIURB e utilizá-la. 2, a gente não estabeleceu padrões para os sistemas que existem em cada uma das secretarias e muito menos para a forma como cada funcionário faz o seu trabalho. Mas criamos alguns padrões de geolocalização, como o Luiz estava explicando, mas de uma forma um pouco mais simples. Então, vamos lá. E isso tudo integrado aonde? No próprio Excel. A plataforma tem um plugin que funciona dentro do Excel que facilita a entrada dos dados via o próprio Excel. Se você tem uma tabela lá e tem endereço, você consegue apontar para a nossa ferramenta que tem um padrão de endereço, fazer a correlação e ela captura isso. Se você tiver um par de coordenadas que veio de um levantamento de campo com GPS, idem. Se a tua informação
é relacionada à favela, seja com código ou seja com o nome da favela, você aponta qual é a coluna que tem aquela referência e você consegue trazer para cá. Para todos os equipamentos públicos, escola, unidade de saúde, assistência social, mesma coisa. Todos os limites administrativos da prefeitura, bairro, AEA, região administrativa, região administrativa, área de planejamento, regiões de planejamento, mesma coisa. Existe um padrão, pode ser o código, pode ser o nome, você entra na ferramenta, aponta, a coluna A é meu campo que identifica qual é a região que eu quero espacializar essa informação, aperta um botão e você já está com aquela informação estruturada, pronto para uso, e dali pode colocar dentro da plataforma para compartilhar com os colegas ou para ficar na tua área de trabalho. Ou seja, a gente optou por não fazer uma camisa de força para os diversos sistemas que existem na prefeitura, ou para os diversos colegas que trabalham têm a sua forma de trabalhar, mas colocamos lá, ó, esse aqui são os padrões que a gente consegue trabalhar e facilitar o teu uso. Adriano. Mais alguma pergunta? Ainda estamos... Oi? Sim. Temos ali uma pergunta. Não, nós conseguimos cumprir o horário, ainda temos tempo para informes. Oi, pergunta para o Luiz e para o Aroeira, talvez. Para localizar um imóvel na área formal da cidade, código de logradouro, número de porta. Só a gente consegue fazer. Na área informal da cidade, o que é que vocês têm usado? Nas favelas, para a gente identificar o imóvel. Bom, nós temos tentado ao longo desse tempo, antes mesmo do CIURB, em gerar informação para as áreas das comunidades. Ou seja, antigamente, vocês lembram, os mapas da prefeitura tinham uns brancos, porque nem visualizar as favelas, as comunidades se tinha. Ganhamos um avanço na cartografia anterior e ao longo desse tempo a gente veio fazendo um trabalho de identificação de logradouros nas comunidades. Então o primeiro passo foi saber onde existem acessos, caminhos, vias dentro das comunidades. Fizemos um esforço grande inicialmente para as áreas de UPP, que havia uma demanda na gestão passada, e tivemos um trabalho de campo que incorporava informações de nomenclatura possível naquelas comunidades. A maior parte ainda é sem nome, porque não existe, às vezes você coleta 3 informações e você não tem como optar porque ela não é oficial. Então a gente veio ganhando conteúdo, a plataforma permite a participação, em relação a isso. A gente agora, com o novo cadastro, na nova aplicação Cadlog, não só os órgãos que já vinham fazendo isso, como Fazenda, SMU, IPP, incorporando novas informações, mas a gente quer, no processo, incorporar os agentes de saúde, acompanhar toda e qualquer equipe que faça trabalho de campo. E a ferramenta vai permitir que qualquer um da prefeitura possa sugerir uma nomenclatura de um logradouro. E se eu tenho lá um logradouro que é sem nome, eu coloco o nome que me indicaram. Quando aparecer uma segunda opção, a gente vai ter que avaliar. Mas assim, as ferramentas permitem que cada vez mais se ganhe informação. Então eu te diria, nas áreas informais, a gente já tem uma quantidade muito grande de logradouros com nome, e todos que aparecem e existem na base têm CL. Então, assim, nós acabamos com o processo, com com a SMU e com a Fazenda, nós, ao construir o cadastro único de logradouro, que antes era exclusivamente para o setor tributário, só tinha logradouro com código onde havia imóvel a ser tributado. Então, isso acaba, no processo de trabalho que a gente desenvolveu antes do CIURB, constrói esse cadastro único. E o cadastro único todo e qualquer logradouro oficial ou visível e construído na cidade tem que ter código de logradouro. E código de logradouro é simplesmente um código, que identifica um caminho, uma avenida, uma rua, uma travessa, e obviamente quanto mais informação se coleta, melhor é a informação desse logradouro. Mas hoje a gente partiu
em 2010, 2012, de 22 mil logradouros na cidade, hoje já temos mais de 50 mil. Muitos faltando uma nomenclatura, até porque não existe uma nomenclatura oficial. Mas a identificação do logradouro está lá na base geográfica. Então, se eu quero saber quais são os logradouros próximos de uma escola, eu vou apurar todos, né? E para não existir duplicidade de logradouro sem nome, ele incorpora no nome o CL. Então é sem nome, CL tal. Senão a gente não conseguiria nem fazer pesquisa, né? Que pegaria todos os logradouros sem nome. Eles seriam iguais. Não, ele é sem nome, CL, número tal. Então a gente deu um passo à frente, mas ainda não está solucionada essa questão das áreas informais. Só terminando, inclusive nesse aplicativo, quando eu mostro a tela por cor, né? Tem vários que estão em cinza. Em geral, os que estão em cinza são esses, de área de favela. Alguns não têm lá precisão proposicional muito grande, porque foi desenhado em cima do ortofoto, etc. Mas houve essa tentativa ao longo dos anos de representar a cidade não formal também. Existe um logradouro na prática ali, né? Então, os que estão em cinza, em geral, é por isso. Não é tributado porque é um logradouro não formal, mas está na base. Temos mais tempo para mais uma pergunta antes dos informes. 5 minutos. Então, mais uma pergunta e depois os informes. Boa tarde, eu sou Márcio Martins, eu sou da SMU. Eu gostaria de perguntar como é que é a diferença dos cadastros do IPTU e do ITBI. Se existe também uma base cadastral por ITBI, como é que funciona essa informação do ITBI? Tá, eu vou responder aqui em nome da Secretaria de Fazenda, mas assim, pelo tempo que eu uso essas bases. A base do ITBI, ela se pauta na base do IPTU, porque ela tem que ter o imóvel cadastrado no IPTU para sofrer o processo de transação imobiliária e poder captar o ITBI, que é o Imposto, né, de Transmissão de Bens Intervivos. Então, assim, basicamente, a Fazenda tem a base de informações do IPTU, derivada dela, ele tem a base de informações das transações imobiliárias. Então, e a base de TBI, ela independe da base do IPTU, né? Porque a base do IPTU, ela tem a formalização legal de cobrança e tudo mais, e a base de TBI, apurada o valor no mercado, a Secretaria de Fazenda pode legalmente definir o valor do imóvel e cobrar o imposto, que no caso é 2%. Mas eu considero a mesma base, só que com mais informações de mercado. Na verdade, tem um aplicativo que você consegue estimar o valor do ITBI a ser pago, e ele não é o mesmo valor do IPTU. Não é mesmo, porque justamente porque o cadastro do IPTU ele é pautado na planta de valores, que é estabelecida por lei e que deveria estar sendo mantida, atualizada a todo ano, mas como é uma lei, vai para a Câmara. A última foi aprovada agora e a penúltima há mais de 10 anos. Então não existe essa digamos assim, rotina de atualização da planta de valores. Deveria existir. O reflexo do ITBI deveria refletir na base de planta de valores, mas não é assim que acontece por questões legais. E assim, qual é a visão de vocês com relação à publicidade dos dados do IPTU e do ITBI, das transações imobiliárias e dos valores e proprietários dos imóveis na cidade? A gente vem tratando com a Secretaria de Fazenda cada vez mais para que as informações de cadastro, que não são consideradas de sigilo fiscal, estejam disponíveis no ambiente do CIURB. A gente agora está no momento de definir que informações serão estas que a Fazenda irá disponibilizar, inclusive por demanda dos órgãos no CIURB, para facilitar seu processo de notificação e obviamente, até de ampliação de receita, porque quando você notifica, pode ou não estar gerando alguma receita. Mas isso está sendo tratado diretamente com a Fazenda, com os órgãos solicitantes. No caso, 3 ou 4 órgãos solicitaram no ambiente do CIURB acesso a essas informações. E a gente vem conversando com o secretário novo, Barbiero, já recebemos sinal verde de tratar disso, e aí só uma questão de definição, ok? A geração desse mapa e dos aplicativos, nesse caso específico, ele é compartilhado somente com um grupo da SMF. A ferramenta, do jeito que ela se estrutura,
Não é qualquer informação que você publica que vai ser visível por todo mundo que é usuário do sistema. Algumas coisas ficam visíveis só para você e você pode escolher compartilhar por grupos. Então, no caso, embora, porque havia essa questão da sensibilidade dos dados, e embora os dados que foram passados por aí não são dados que vão referenciar individualmente nenhuma unidade, se está inadimplente, se não está, são dados que, teoricamente, você consegue baixar, né, pelo próprio site, você verifica a planta de valores. Nesse primeiro passo, eles foram compartilhados somente com o grupo SMF. Então, aquelas pessoas que fazem parte do grupo SMF, que a nossa própria gerência de geoprocessamento define na hora que cria o usuário, ou que dá acesso ao usuário, só elas podem ver. Ou seja, qualquer aplicativo desenvolvido no âmbito do CIURB, ele pode ser desenvolvido para uso interno e somente para uso interno. E ele só é compartilhado se aquele grupo ali de pessoas dentro daquela organização quiser que alguma outra veja, ou que todas vejam, ou então que o público inteiro veja. É assim que funciona. Bom, pessoal, vamos dar encerramento. Antes